hoje. Entrevista de apresentação do Emerson. Vou liberar uma pergunta por veículo de comunicação. Emerson, por favor, se quiser, já pode vestir a camisa, por favor, posar para foto. E na sequência... Por cima? Por cima. Você que manda. Como se sentir mais à vontade. Por favor. Emerson, boa tarde, seja bem-vindo ao Avaí, a Florianópolis, sou JP Bianchi da Rádio Jovem Pan News Florianópolis. Queria que tu falasse um pouco mais como é que foi essa negociação, essa conversa com o Avaí até chegar a um desfecho e como é que tem sido essa integração também com o restante do elenco. Boa tarde, tudo bem? Primeiramente é um prazer fazer parte desse clube, parte da torcida também, que é muito fanática. Foi um processo bem rápido, né? Como foi o último dia de janela. Meu empresário me ligou e quando ele me ligou que escutei a situação, não pensei duas vezes, senti algo muito forte de vir para esse clube e só ajeitei as malas e peguei um avião e cheguei no outro dia aqui. E a integração com o elenco? Foi bem, né? Fui muito bem recebido, né? Um elenco bem qualificado, com pessoas de alto nível, né? Como o Wagner, como o Brock. Então, fui muito bem recebido pela comissão técnica também, por todo o staff do clube. E isso é o mais importante, né, quando a gente chega num clube. Então, foi essencial para mim a minha chegada, fui muito bem-vindo e espero contribuir de qualquer forma. Bom, Tati Borges da Band, queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o elenco, como é que tá essa disputa por posição e também da tua expectativa por estreia. Já pode estrear no próximo jogo, fora de casa, prefere estrear em casa? Boa tarde, tudo bem? Sobre disputa por posições, não tem como eu te falar isso aqui agora, porque independente se eu tivesse uma oposição, eu também não iria falar isso aqui, porque eu respeito muito meus atletas, meus companheiros, e respeito a decisão de todos. O que eu posso te passar e passar para vocês é que eu estou disponível para tudo, né? A partir do momento que eu sou contratado pelo um clube, então eu estou disponível a treinar e dar o meu melhor. Então eu acredito que questões de disputa por vaga vai ser no dia a dia, né, no treino e conforme a visão do treinador, de toda a comissão, ele vai nos dando a oportunidade, mas o mais importante é que eu fui contratado para ajudar de qualquer forma, no incentivo, no meu dia a dia de trabalho, com alegria, com felicidade. Isso é o mais importante também para mim e, com certeza, dentro de campo também, né? Desfrutar. E para a estreia, tá? Toda estreia é ansiosa, né? Para todos os atletas. Então, estou feliz, quero estrear, né? Mas cheguei pouco tempo, não deu tempo também de estar apto assim para um jogo. Mas eu estou ansioso para estrear com essa camisa e espero fazer da melhor forma possível e dar meu melhor dentro de campo. Boa tarde, Emerson. Sou o Ronaldo do Globo Esporte. Cara, duas coisas. Primeiro, na tua camisa aí não tá Emerson Negueba, que é como a gente te conhece, né? Pra chegada, eu queria que tu falasse por que da escolha da troca. E também que tu falasse da tua pequena parceria, não sei como com o João, que vocês jogaram junto no CSP, e eu vi que vocês estavam juntos... CRB. Não, no CSP lá em... João Vitor. João Vitor, perdão. E que vocês estavam até conversando, trocando ideia, então como é que é a tua troca com ele? Então, a minha troca com o João Vitor, desde a base, né, lá no CSP, foi um clube que eu tenho um carinho enorme. Para vocês que não sabem, eu não tive base, eu fui trabalhador de roça e um empresário me viu jogando uma vaza e me levou até esse clube. E aí, quando eu chego lá, eu encontro o João Vitor e eu levo essa amizade até hoje, né, pro resto da minha vida. O João Vitor é um menino que eu tenho um respeito enorme. É um menino que tem um potencial enorme também, todo mundo vê isso dentro de campo. E espero que leve para o resto da minha vida. E o nome? O nome foi do nada, assim, né? Quando eu comecei a jogar, o pessoal me via que eu corria muito, né? Então me deram esse apelido aí. Pegou no futebol, né? Brasileiro. E... por uma decisão da minha família também eu estou tentando mudar, mas confesso que está um pouco difícil. Uns 2 anos aí atrás está difícil de mudar. Mas eu não tenho problema com o Negueba, com o Ramon, com o Emerson. Enfim,
do que a pessoa quiser me chamar, eu vou ser bem sucedido com isso. Boa. Emerson, Carlos Rauen, da NSC, afiliada da Globo aqui em Santa Catarina. Cara, o Jair tá jogando sempre com 2 atacantes. Geralmente, para os pontas é bom quando joga com 3 ali, né? Um em cada lado, centroavante. O último jogo ele já usou o Manga, mas antes ele estava usando só 2 centroavantes. Rola vocês conversarem com ele, pô, professor, põe 2 pontas aí para jogar. Como que é essa disputa de posição, sendo que no time titular tá jogando mais 2 centroavantes e menos pontas, né? Cara, isso aí, como eu falei aqui pra outra menina que esqueci o nome, Tati, perdão. Não tem como eu dar essa resposta para vocês, porque eu cheguei agora, entendeu? E conforme o estilo de jogo que ele joga, é um estilo que ele acredita e que todos os atletas estão acreditando também. E tá dando certo ao mover. Então, pelo que eu escutei, ele joga conforme as peças que ele tem. E isso é importante. Então, vai ter jogos que vai ser diferente, vai ter jogo que é o mesmo esquema que ele está jogando, e enfim, as coisas vão fluir. Obrigado. Mais alguma pergunta? Cara, se quiseres falar do teu sem base, assim como foi para ti o pré, que até o Andrei, que era o assessor lá do Cuiabá, estava trabalhando com a gente agora, ele comentou que tu tens essa história, assim, de trabalhar na roça, era cana, né? Se não me engano. Então, se puderes falar isso, como é que tu... Como tu chegou, né? Então, eu não gosto muito de contar, mas eu vou contar aqui para vocês, porque toda a história de atleta, de qualquer uma pessoa que está aqui, é sofrida, né? Então, foi um processo muito difícil para mim. Não foi fácil. Onde eu tinha um talento lá atrás, mas conforme a cidade que eu saí, eu sou paraibano, eu sou do interior de Campina Grande, chamado Boqueirão. Tenho muito orgulho da cidade que eu sou também. E as coisas para lá sempre é mais difíceis, né, pra gente. Então, a dificuldade foi muito grande. Eu comecei jogando pelada e teve um empresário que me viu, né, e de cara me colocou para jogar uma segunda divisão lá da Paraíba. E nessa segunda divisão eu me destaquei, onde fui levado até o Campinense, até o 13, até o Santa Cruz, e só batia na porta e voltando para casa. Então eu fui desanimando ali, porque eu tinha uma família muito carente, minha mãe, meu pai é falecido também, mas no tempo era, e fui desanimando, cara. Só que algo dentro de mim despertava muito forte, né? Era a voz de Deus para mim não desistir. Então eu fui segurando isso até o fim, e chegou um certo dia que eu estava jogando no 13, e eu simplesmente falei para o meu empresário que iria embora, que eu não estava aguentando mais, entendeu? As circunstâncias da vida, que chega um momento que o ser humano, se ele não tiver uma estrutura mental, ele vai acabar desabando tudo, né, que ele tem em mãos, em questões de oportunidade. E eu fui para casa, aí passei 6 meses, quando eu voltei, fui trabalhar na roça. Meu pai era pescador, fui trabalhar como ajudante do meu pai. E aí depois fui trabalhar na roça com plantação de tomate, de cebola. E esse ex-empresário, ele tinha me ligado. E aí, como é que você tá? Eu falei, eu tô bem. Tá trabalhando em quê? Eu na roça. E ele, como é que você tá bem? Trabalhando nisso. Então ele foi e me falou, ó, tem um clube pra ti, é o CRB Sub-23, pra tu jogar o brasileiro aspirante. E aí a voz de novo no meu coração sussurrou, vai e tente a última vez. E aí eu saí de casa, arrumei minhas malas e falei, Deus, eu vou, mas isso é a última vez. Então dessa última vez aí, foi onde eu cheguei ao CRB e eu dei 4 jogos, eu acho, num aspirante, e fiz 3 gols. E aí um técnico chamado Alan Al, que eu tenho um carinho enorme por ele também, me subiu para o profissional lá e me colocou de cara num jogo contra o Sampaio Correia, lá no Maranhão, o CRB prestes a subir, e eu fiz um gol e sofri o pênalti. Então daí minha vida começou a mudar, foi tudo bem rápido também, foi questão de 2, 3 meses para mudar, e foi difícil para mim assimilar isso tudo, porque você vê uma pessoa que não teve estrutura familiar como eu, uma pessoa que não teve estrutura da vida mudar do nada,
ela vai ficar um pouco perdida. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui assimilando as dificuldades que o ser humano tem na vida, né? Procurei ajuda de psicólogo, né? De um trabalho ali terapêutico, e isso vem me mudando muito, isso vem deixando eu cada vez mais um homem mais forte, né? Deus primeiro, e segundo, um trabalho por fora. E foi isso, cara. Sou muito grato pelas pessoas que me ajudam, por Deus, e por hoje estar vivenciando isso aqui, que eu acredito que não é por aqui que vai parar. Eu vou chegar em nível maior, mas tudo requer um sacrifício, né? Então foi isso, eu sou grato pela minha vida, pela minha história também. É um testemunho que não é fraco, ele é forte, né? E cada vez que eu conto, eu me arrepio do primeiro segundo até o fim. Emerson. Obrigado, querido. Parabéns. Obrigado.